Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 28 de junho de 2019, e o nosso tema hoje é psicografia pela internet. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui no canal os motivos que me levam a não acreditar em consultas espirituais pela internet. Eu não acredito, por exemplo, que o cara que compartilha uma live de tarô está realmente fazendo uma leitura para aquelas pessoas que comentam. Eu não acredito que o cara que joga búzios fazendo uma live no Facebook esteja realmente fazendo uma leitura para aquela pessoa. Isso não quer dizer que eu não acredite nesses métodos. Eu só não acredito que alguém que bota o celular para fazer uma live, jogando isso na casa dele, transmitindo para 300 pessoas, consiga se conectar à energia de cada pessoa e obter informações. Não é à toa que quase sempre essas jogadas são feitas sempre de forma cinza, vamos assim dizer, aqueles conselhos neutros, abrangentes, pouco precisos, etc, etc. Porque me parece simplesmente impossível o cara conseguir de alguma forma obter essas informações simplesmente fazendo uma live. Diferentemente seria estando num ambiente preparado para isso, com a pessoa na sua frente, tendo toda a questão energética envolvida, o aporte espiritual, etc, etc. Então, eu não acredito nisso. Como não acredito também naqueles programas de rádio em que o cara liga e do outro lado o apresentador, qual é o seu nome? Sua data de nascimento, sua pergunta. O cara fala, meu nome é Leonardo Montes, nasci dia tal, 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 minha pergunta é essa. E imediatamente o cara devolve uma resposta. De onde ele obteve essa resposta? Como é que pôde, em tão pouco tempo, ter acesso a essas informações? Simplesmente não tem. Essas pessoas inventam, elas chutam, elas se baseiam no seu tom de voz e com isso elas te dão uma resposta. Se a sua voz passa otimismo, força, interesse, então tudo que você pergunta vai dar certo. Se a sua voz é melancólica, é triste, ele vai falar que você precisa mudar, que você precisa rever suas posturas, etc, etc. Então, para mim, é mais ou menos assim que funciona a coisa. Bem, mas e as psicografias? Será que é possível eu entrar, por exemplo, num grupo do Facebook, onde tem lá um médium perguntando se alguém quer psicografia, e ao deixar ali o meu nome eu receber uma carta? Bem, o fato não é materialmente impossível. Em tese, nada impediria um espírito de se manifestar, de se aproximar, de escrever, etc. Porém, na prática, isso não acontece. E não acontece por uma razão muito simples. É extremamente trabalhoso, do ponto de vista espiritual, organizar uma sessão de psicografia, gente. Vocês podem observar, todos os médiuns psicógrafos tinham dias, horários e locais para fazer as suas sessões. Eles não saíam psicografando à torta e à direita em qualquer lugar. Até mesmo quando a gente se depara com casos excepcionais, como Chico Xavier da vida, onde por vezes, tendo uma mediunidade extraordinária, ele de fato conseguia informações espirituais em todo canto, mas mesmo nesses casos, a gente tem pouquíssimos registros de psicografias que aconteceram fora do ambiente espiritual adequado. E só aconteciam fora porque Chico Xavier era evoluído o suficiente para garantir um ambiente saudável onde quer que estivesse. Mas a grande maioria dos médiuns são comedores de arroz e feijão. Estão muito longe dessa condição, muitas vezes tendo todo o amparo de um centro,
toda a corrente, a equipe da casa vibrando, desejando, ainda assim é difícil para que ele se conecte com os espíritos e consiga trazer uma carta. Imagina, gente, fazer isso na casa dele, na frente de um computador e para pessoas estranhas. Então, eu não acredito nisso. E digo mais, eu acho que boa parte das pessoas que oferecem isso aos outros estão agindo de má fé. E digo isso porque recentemente aconteceu um caso muito interessante. Uma senhora me procurou dizendo ter recebido uma psicografia pelo Facebook. E ela queria que eu desse uma olhada na carta e desse a minha opinião. Foi tudo bem. Peguei a carta e li. E para vocês terem uma ideia, era mais ou menos assim. Meu nome é fulano de tal, eu vivi no Brasil 500 anos atrás, eu tive um grande amor, esse amor foi tirado de mim, nunca mais eu tive contato com ela, até que recentemente, através do médium, eu descobri onde ela estava. Hoje ela se chama fulana de tal, mora na cidade tal, no bairro tal, trabalha na empresa X, é irmã de fulana, etc, etc. Se ela desejar se comunicar comigo, nós podemos fazer. E aí tem toda uma enrolação lá. A pessoa, quando recebe uma carta dessa, fica curiosa, né? Começa a pensar, peraí, como é que ele sabe onde eu moro? Como é que ele sabe onde eu trabalho? Como é que sabe quem são os meus parentes? E aí que entra a má fé. Porque o que essas pessoas fazem é simplesmente fuçar no Facebook. A gente não tem ideia da quantidade de informações que nós voluntariamente disponibilizamos em nosso perfil no Facebook. Se você está em lá sua página e se você vai lá em sobre, tem um item lá do menu chamado sobre, muitas vezes aquelas informações estão preenchidas. Ali dá para ver se você linkou alguém como seu irmão, seu primo, seu tio. Dá para ver se você linkou o nome da empresa onde você trabalha, onde você estudou. E se essas informações não estiverem ali, o que essas pessoas fazem é olhar as suas postagens. Elas veem o tipo de coisa que você compartilha, o tipo de foto que você põe. E acreditem, dá para a gente saber muitas informações sobre alguém simplesmente observando o tipo de conteúdo que ela compartilha, as fotos que ela publica, os vídeos, etc, etc. Então essas pessoas passam alguns dias analisando o perfil da outra pessoa para então montar essa carta com essa historinha fajuta de romance espírita barato e aí insere os dados verdadeiros da pessoa, entrega para a pessoa a pessoa lê aquilo, se assusta, principalmente se for uma pessoa ingênua, e nós temos que considerar que boa parte das pessoas que navegam na internet são ingênuas, não checam informação, acreditam em tudo, compartilham fake news, que é uma beleza. Então, se você tem esse perfil, você certamente é uma vítima em potencial. E aí talvez você se pergunte, mas por que essas pessoas fazem isso? Ah, meu amigo, as motivações variam ao infinito. Podem ser pessoas que não se contentam em ser gente comum, querem ser paranormais, querem ser diferentonas, querem ser conhecidas, bajuladas, destacadas, etc. Ou podem até ter algumas segundas intenções bem escusas, porque vai imaginar o que aconteceria se essa moça não tivesse me procurado e fosse lá, ai, muito obrigado, que excelente, essa carta me deixou extremamente alegre. O que será que esse cara proporia em seguida? Será que chamaria ela para o encontro, a visitar a casa dele, para ver como é que funciona? Ah, detalhe, essa carta também estava dizendo que foi obtida num centro espírita, numa cidade aqui de Minas. Não tinha nome de centro.
Sabe por que eles não põem? Porque se você checar, muitas vezes você vai descobrir que essa pessoa que se diz médium daquele centro nunca nem sequer pisou lá. Então, a gente tem que ficar esperto. Se você quer uma psicografia, só tem um jeito de você conseguir: é levantando da cadeira e procurando por isso. Eu já narrei aqui para vocês várias e várias experiências que eu tive no tempo em que eu acompanhei as psicografias, onde então eu via pessoas, por exemplo, que juntavam dinheiro para viajar até Uberaba, para tentar receber uma carta, vinham de caravana, se esforçavam, corriam atrás. Eu aprendi isso com as entidades. Se a gente não se esforça em buscar uma carta, não tem por que o espírito se esforçar para escrever. O número de médiuns psicógrafos é muito pequeno. O número de pessoas que desejam uma carta é muito grande. É o esforço, é o mérito de cada um que garante quem recebe e quem não recebe. Não é respondendo post no Facebook junto com mais 1000 pessoas, com mais 5000 pessoas. Isso é ingenuidade, gente. É o que eu sempre falo: se você quer estudar sobre espiritualidade, não fica na casca. Procura se aprofundar, procura conhecer. Porque se você não estuda e você não compreende, você vai acabar caindo na mão de pessoas que vão abusar da sua ingenuidade e muitas vezes vão te machucar. Essas pessoas estão brincando com o sagrado. E isso fere muito. Então, essa é a minha sugestão. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.